Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz são denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por organização criminosa. Após 2 anos de investigações, o Ministério Público do Rio de Janeiro concluiu a apuração e denunciou o senador Flávio Bolsonaro sob acusação dos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Os crimes, segundo os promotores, foram cometidos ao longo de uma década durante o mandato eletivo dele na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, fogo no parquinho, fogo no terreno, na casa do presidente Jair Bolsonaro. Seus filhos, seu filho, senador Flávio Bolsonaro, é denunciado, junto com Fabrício Queiroz, por uma série de crimes envolvendo, relacionados ao que ficou conhecido como rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E o que seria esse crime de rachadinha, a famosa rachadinha, que mais parece um apelido carinhoso do que um crime propriamente dito? A rachadinha é a prática do político de pegar parte do salário dos seus funcionários, dos funcionários do seu gabinete, e se apropriar dela. Em outras palavras, se apropriar do dinheiro público. E como que era realizado, em termos gerais, como que era realizado esse esquema no Rio de Janeiro? O Ministério Público identificou que durante quase uma década, durante os anos de 2008 a 2018, o gabinete do Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz operava dentro do gabinete do Fabrício Queiroz operava dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, pegando, realmente sendo um articulador, recebendo a rachadinha, recebendo parte do dinheiro dos funcionários do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e repassando para o então deputado. Repassando como? Pagando boletos, pagando contas, pagando débitos do senador e da sua família. Vamos aqui aos detalhes para a gente ter uma ideia. O Flávio, entre 2013 e 2018, quase 70% do plano de saúde das mensalidades escolares foram pagos em dinheiro vivo, somando quase R$ 260 mil. Então, entre 2013 e 2018, a conduta criminosa do Fabrício Queiroz era pegar boletos e pagar débitos do Flávio Bolsonaro e da sua família com o dinheiro que recebia do salário, da parte do salário dos servidores do gabinete do Flávio Bolsonaro. Como que como que o Ministério Público chega à conclusão de que era com o dinheiro da rachadinha que estavam sendo pagos esses boletos? Olha, o Ministério Público pegou filmagens dos bancos, das movimentações dos dias em que ocorriam os pagamentos e viu a coincidência desses dias com os dias que eram pagos os servidores da Assembleia Legislativa. Além disso, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal, tanto de Flávio Bolsonaro quanto de Fabrício Queiroz, identificaram movimentações suspeitas nas contas do Flávio, em que ele recebia, no dia de pagamento, coincidências do Brasil, no dia do pagamento dos funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele recebia depósitos milionários, vários depósitos seguidos, com quantias
quantias altas de R$ 2.000 ou mais altas do que essas, do Fabrício Queiroz. Então, o Fabrício Queiroz era o responsável por articular esse esquema de corrupção dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Vamos a mais informações. A gente tem aqui Fabrício Queiroz e o Flávio Bolsonaro negam as acusações, evidentemente. É até interessante, vamos dar uma olhada aqui no que o Flávio Bolsonaro tem a dizer quanto às acusações. Pode ser que, porventura, eu tenha mandado, sim, o Queiroz pagar uma conta minha. Eu pego dinheiro meu, dou para ele, ele vai ao banco e paga para mim. Querer vincular isso a alguma espécie de esquema que eu tenha com o Queiroz é como criminalizar qualquer secretário que vá pagar a conta de um patrão no banco. Não posso mandar ninguém pagar uma conta para mim no banco? Isso é o Flávio Bolsonaro se defendendo, né, das acusações, da denúncia, né, de se defender em entrevista ao Globo, ao jornal o Globo. Aí eu peguei a citação do jornal É o País, o Flávio Bolsonaro se defendendo das acusações. Olha, né, não há nada de errado de você pedir o seu secretário ou alguém para pagar suas contas. Há algo de errado quando você não consegue provar a origem lícita do dinheiro que está pagando essas contas. E é justamente este o ponto de todo o esquema de corrupção. A defesa do Flávio Bolsonaro é extremamente precária. Olha, não foi simplesmente você pedir o Queiroz, não foi simplesmente o Flávio Bolsonaro ter pedido o Flávio Queiroz, o Fabrício Queiroz para pagar uma de suas contas. Ele não produz provas da origem desse dinheiro. Na quebra de sigilo bancário do Flávio Bolsonaro, não se conseguiu identificar essa movimentação de dinheiro em espécie que o Queiroz utilizou para pagar suas contas. Então, é exatamente a origem desse dinheiro que o Ministério Público não conseguiu identificar como sendo de origem do Flávio Bolsonaro. E é justamente aí que está o cerne da corrupção. O dinheiro em um sistema capitalista financeiro, ele tem uma origem. Você tem que saber a origem de onde saiu esse dinheiro. E é facilmente rastreável se você sabe a origem de onde vem esse dinheiro. E justamente não tendo condição de demonstrar a origem lícita desse dinheiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o Flávio Bolsonaro junto com Fabrício Queiroz pelo esquema de corrupção da rachadinha. Mais informações aqui quanto a este caso. O esquema de corrupção também envolvia, isso já é notório, a loja de chocolates, a filial de chocolates que o Flávio Bolsonaro administrava, da Copenhague, né? Era coincidentemente essa movimentação de dinheiro passava pelas contas ou pelo balancete da loja de chocolates. E isso, segundo a ótica do Ministério Público, era a forma como o dinheiro era lavado, havia lavagem desse dinheiro pelos livros de conta da loja Copenhague. A defesa de Flávio Bolsonaro tenta, no Supremo Tribunal Federal, parar as investigações, alegando que Flávio Bolsonaro teria um foro privilegiado no STF por ser senador. Né? E nesse ponto, a jurisprudência, o entendimento do STF,
é muito dúbio, é muito incerto. Em alguns momentos, o STF entende que o foro privilegiado é do mandato, então o senador, durante seu mandato, tem o foro privilegiado para crimes que ocorram durante o mandato. Então, se o crime do Flávio ele ocorreu antes dele ter o mandato de senador. No entendimento mais pacífico do Supremo Tribunal Federal quanto a esta questão, nós temos que o Flávio Bolsonaro não teria foro privilegiado, foro junto ao Supremo Tribunal Federal neste caso, justamente porque ele não tinha mandato de senador durante a prática do crime, quando o crime ocorreu. Isso, óbvio, vai ser discutido no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe como que o Supremo muda de entendimento à conveniência, principalmente quando se trata de um entendimento ou se relaciona a algum político, político importante. Né? Nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro teve a oportunidade de nomear o seu primeiro-ministro para o Supremo Tribunal Federal, então nós ainda está em aberto como que aquela corte vai decidir esse caso. O Flávio Bolsonaro, a defesa do Flávio Bolsonaro já teve uma derrota no Superior Tribunal de Justiça quanto a esta questão. O Superior Tribunal de Justiça entendeu de que ele não tem foro privilegiado junto aos tribunais superiores, porque o crime ocorreu antes dele ter o mandato de senador. Então está aí, né, a gente vê a articulação como que o presidente Jair Bolsonaro utiliza do seu cargo, utiliza do seu cargo de presidente para tentar interferir e proteger o seu filho. Já foi noticiado de que ele fez reunião junto com membros da Agência Brasileira de Inteligência, junto com membros da Polícia Federal, tentando pressionar esses órgãos para dar uma proteção para seu filho. Um claro crime de responsabilidade que, evidentemente, vai ficar sem punição, porque o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, entende que o Jair Bolsonaro não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Mas, evidentemente, interferir na livre atuação do Poder Judiciário, da Polícia Judiciária, para proteger seu filho, para proteger a si mesmo contra investigações criminais, e como a gente já viu ele fazer isso desde o caso Marielle Franco, e hoje, de novo, no caso das rachadinhas, das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é um grave risco para as instituições democráticas. Né? Nós termos instituições como o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, as polícias dos estados, os tribunais de justiça dos estados, livres para poder investigar os casos de corrupção, é um ganho democrático enorme quando você tem uma democracia bem estabelecida, um regime democrático bem estabelecido. Essas polícias, essas instituições têm condições de investigar livremente os casos de corrupção, né? Mas o que a gente vê é a utilização política, a utilização politizada dessas instituições para proteger determinados políticos, enquanto trava uma guerra política contra outros, né? E isso está em evidência no Brasil, infelizmente, nos últimos 5 anos. Como que vem sendo utilizadas as instituições da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e dos tribunais de justiça, do Poder Judiciário, para uma perseguição, uma guerra política clara e aberta utilizada pela direita, principalmente pela extrema direita.